Não, não. Boa tarde a todos, um abraço para todos aí, Vessa, para você, Tirone, os amigos que estão acompanhando a gente. A missão institucional do clube era passar para as oitavas, se classificar no grupo dele e ir em primeiro, né? Na conversa que eu tive com os dirigentes do Palmeiras lá no Paraguai, quando estive lá, a, a ideia era exatamente essa. Isso foi me dito por uma pessoa importante, que faz parte ali da comissão, enfim. E ele me disse o seguinte, cara, é passar para as oitavas de final, a gente tem possibilidade, a gente tem condições, e depois vamos ver como que a coisa se encaminha, né? É óbvio que depois que você se classifica em primeiro, e o Botafogo perde do Atlético de Madrid, e surpreendentemente vence o PSG, e vem o Botafogo para o lado do Palmeiras, né? Que ali já poderia vir ou o PSG ou até o Atlético de Madrid. Isso dá uma, isso cria uma responsabilidade maior pelo histórico, que o Botafogo no ano passado, né, reinou em cima do Palmeiras, né? Foi campeão brasileiro, o Palmeiras foi vice, eliminou o Palmeiras na Libertadores, ele, Botafogo, foi campeão. Então, foi um adversário, vamos dizer assim, ingrato, no ano de 24. Então, isso gerou um peso maior. Gerou, sim, as informações que a gente tem de lá dos Estados Unidos, que hoje o ambiente é outro para o jogo contra o Chelsea. Ontem, por exemplo, os familiares estiveram no hotel, né? Todos aqueles jogadores que levaram familiares para os Estados Unidos, eles não estão dentro do mesmo hotel, evidente. Hoje é um dia mais, claro, diferente, mas ontem à tarde, por exemplo, você conseguia, pelas informações que eu tive, ver lá os familiares juntos, né? Filhos, filhas, esposas, pais e tal, que estavam no hotel do Palmeiras junto com a direção e jogadores e comissão técnica. Então, o ambiente hoje é bem mais leve, bem mais solto, né? Bem mais menos pressão, né? Internamente se tinha essa cobrança de chegar às oitavas e depois passar pelo Botafogo. Agora fica uma situação diante de ter Fluminense Al Hilal e não Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid na semi, você olha também com uma possibilidade. Pô, se passar hoje, você pode chegar numa final em dois jogos contra um adversário de jogo equilibrado, entendeu? Você vai ter um pico, não é o Everest, entendeu? Que você vai ter que subir. Né? É um adversário possível, tanto ao Hilal como o Fluminense. Claro, podem eliminar o Palmeiras, caso o Palmeiras passe, mas aí seria fazer uma história muito impensada quando a gente imaginou esse campeonato mundial há um ano atrás, né? Só se pensar um ano atrás, puxa, vendo as tabelas lá, tudo que estava projetado, pô, oitava, se tiver sorte de chegar, se tiver sorte de pegar ou o Atlético de Madrid ou o Botafogo, e não o PSG, mas o campeonato foi se transformando, o Benfica fez o favor de ganhar do Bayern, né? E aí o Flamengo se complicou lá do outro lado, os gigantões estão lá do outro lado, enfim. Você pode pensar assim, sonhar assim em chegar numa final. O que seria para o Palmeiras espetacular, cara? Nós estamos falando aí se chegar à final de 550 milhões de reais, né? Desse valor total, isso eu apurei. O Palmeiras está ainda discutindo como vai fazer, porque tem um imposto altíssimo nos Estados Unidos. Se você uma parte foi paga no Brasil, também tem imposto. Mas vamos lá, se o que vai ser pago pela FIFA pela participação em solo americano tem um desconto altíssimo, chega a 49% mais ou menos, quase metade. Então, eles têm ali, o governo americano também tem regras de dividendos, de lucro, enfim, eles estão fazendo uma conta que deve chegar aí entre 65% e 70% do valor total. Se você calcular, chegar numa final e faturar 500 milhões e faturar 65% desse valor, é um dinheiro muito expressivo que não está, obviamente, previsto em orçamento e que pode dar ao Palmeiras um colchão ainda maior para os próximos anos, né? E outra palavra que eu ouvi muito, ouvi ontem também, de uma
de uma pessoa próxima à comissão técnica é que falta intercâmbio, né? Falta jogos. Os times brasileiros precisam jogar mais vezes contra esses gigantões da primeira prateleira do futebol mundial, porque é assim que funciona na vida, né? Quando você muda de casa, você leva um tempo para se ambientar, entender onde estão as coisas, né? As coisas básicas, né? Roupa, cueca, tudo você deixa perto, você sabe onde está, né? Você vai precisar no dia a dia. Agora, batedeira para fazer bolos. Vai demorar um tempo até se descobrir onde ela está, o abridor de lata, enfim, essas coisas que vão ficando mais, né, para a arrumação final. E é isso. O que se espera do Palmeiras hoje é que o Palmeiras faça um bom jogo, né? Para o Palmeiras passar, ele vai ter que seguir pelo menos umas 5 ou 6 regrinhas básicas do futebol para poder ter sucesso contra o Chelsea. Vessa, tudo isso que o Massa falou sobre expectativas e tal, também, claro, evidentemente, se aplica ao Fluminense, talvez até mais, né? Fluminense é que, eu sempre digo, sendo tratado como patinho feio, tá aí nas quartas também. Pois é que a gente não tá no estúdio. Você tem uma flanela aí, Tirone? Deixa eu ver aqui. Eu Não tinha tenho, não uma. tenho. Tenho, peraí. Vai aí, vai pegando aí. Não, pega a flanela aí, porque mesmo online Olha merece. ela aqui, ó. Ele tem, claro. Joga aí pro Flanelinha na Massa, pega a mão. flanela. Ó, brincadeiras à parte. Você não controla o chaveamento e o que vai acontecer. Ok, é verdade, tá tudo certo. Isso é incontrolável. As montanhas seriam menores ou maiores? Isso você não controla. Mas quando você faz o investimento que o Palmeiras fez, gasta o que gastou, contrata quem contratou, os jogadores importantes que vieram, você cuida da saúde dos seus jogadores para que todos tivessem à disposição exatamente para essa competição. O seu garoto prodígio você vende, mas fala para o Chelsea: eu não te entrego antes do fim da Copa do Mundo de Clubes, eu só te entrego depois. Os jogadores que estão mais ou menos fisicamente, você cuida para que eles estejam bem nessa competição. Você leva 2 toneladas de equipamento, monta uma das maiores estruturas que já se viu no torneio fora do Brasil, monta 2, 3 casas Palmeiras para o torcedor curtir, gasta lá um dinheiro enorme. Os times do Rio acho que tiveram até ajuda do governo estadual, o Palmeiras não teve ajuda de ninguém, foi lá e montou. Se você faz toda essa mobilização, é porque você confia que é possível. Eu não vi isso do Boca e do River, por exemplo. Eles são gigantes, têm uma história linda, mas não tem um elenco hoje forte, não tem tanto dinheiro, e eu não vi Boca e River, muito menos a imprensa, falar uma coisa assim. Não vem me colocar o capuz, não. Então, assim, o que acontece, Pelo amor de o que Deus, iria cara. acontecer, o Você tá Palmeiras, de repito, não brincadeira. controla. Poderia ter pegado a chave do Flamengo, por exemplo. É Bayern, é PSG. Cara, é óbvio que ia ser tudo muito difícil. Mas é aquela coisa que a gente falava nos pontos corridos. O Botafogo, ano retrasado, rechaçou, esfarelou. Sim, quem estava pronto para ir lá e passar, como o Tirone lembrava? Quem estava pronto para ultrapassar? Era o Palmeiras. A tabela tá ali. Ela vai ser muito difícil, impossível, com 3, 4 grandes adversários. Mas ele estava ali pronto. Não, a tabela se abriu. Tá com times mais acessíveis, ou então ele tá pronto também. Então eu discordo nesse sentido do Massa, que o Palmeiras foi pronto. Se o campeonato se abrisse, se a possibilidade se abrisse, ele estava lá pertinho e prontinho com o carro ligado para acelerar. E foi isso que aconteceu. Então, só em termos de perspectiva, eu queria dar uma diferenciada em relação ao Massa disso. Uma outra coisa que é preciso ser justo. Eu vou deixar claro isso daqui antes do jogo, para que na segunda-feira a gente não seja considerado engenheiro de obra pronta ou aquele cara que está sendo simplesmente. Tem uma palavra que está me fugindo o nome, enfim. Eu estou falando isso antes do jogo. O Palmeiras, na minha visão, tem mas alguns problemas e não vem fazendo uma Copa do Mundo de clubes boa. Então ele tem um jogador que custou 18 milhões, que joga 30 minutos porque está lesionado.
O garoto prodígio está com a cabeça na Europa, desde o começo da competição, não faz uma boa competição. O Veiga tá o corpo e a alma não tá lá. O Felipe Anderson foi abduzido no primeiro jogo e não existe depois para o campeonato. Cartões amarelos bobos que tiraram alguns jogadores, como o Rio chutando uma bola e etc. O que eu quero dizer? O Palmeiras também tem problemas. O Palmeiras está indo para esse jogo do Chelsea sem fazer uma enorme Copa do Mundo de Clubes. Então, eu estou deixando claro isso antes do jogo, porque na segunda-feira, na hora de voltar para o estúdio, o Palmeiras ser eliminado, se a gente for fazer algumas críticas, nós não estamos sendo aventureiro, eu pelo menos não vou estar, achei a palavra que eu queria, oportunista. Eu estou falando isso antes do jogo. O Palmeiras não faz, de maneira geral, aquela Copa do Mundo de Clubes completamente que você fala, caramba, tudo que esses caras estão fazendo tá perfeito, tá dando tudo certo, tudo tá muito bem planejado, Deus, não é isso. Fez aquela partida ruim do Inter Miami, que o Abel mesmo assumiu que estava muito mal, ou seja, problemas aconteceram na rota, o que também é natural, mas aconteceram. Então eu estou ponderando antes do jogo do Chelsea. Dito isso, o Palmeiras, para mim, só não é favorito, porque não tem 3 dos seus 4 zagueiros. Para mim, se não seria favorito diante do Chelsea, que vem lá criando e tal, mas perdendo muita chance. Então, eu só queria ponderar isso. Depois, se o Massa quiser uma tréplica do Palmeiras, é o direito dele. Em relação ao Fluminense, esse sim, para mim, não foi com 2 toneladas de equipamento, não contratou para isso. O único que ele contratou foi o Soteldo, que ficou fora da fase de grupos por causa de uma lesão. Foi o único, basicamente, que ele trouxe para a competição, numa situação financeira muito pior que a das outros 3, que não tem nem nada perto do investimento, que quase caiu no Brasileiro do ano passado, foi para o Allianz Parque na última rodada, precisando ganhar, senão cairia para a segunda divisão, teve que ser remontado, trocou de treinador recentemente. Então, é outro cenário, assim, tudo que está acontecendo com o Fluminense, para mim, é muito, muito acima, é muito, muito acima do que eu imaginava, e esses caras caindo ou não pro Al Hilal, eu vou imensamente ver muito mais coisas boas do que uma coisa ou outra ruim, que pode ter ali um jogador ou outro que não tá legal, uma atitude ou outra ali que pode não ter sido boa. Mas eu vejo perspectivas completamente diferentes e perspectivas até em relação ao resultado de hoje, à tarde e à noite, seja o que for que vai acontecer, em relação aos dois. Estou deixando claro isso antes dos jogos, para não dizer que eu sou oportunista depois. A sua tréplica, o Massa, depois eu quero fazer um comentário sobre desempenhos. A minha tréplica é muito simples. Você me fez uma pergunta e eu respondi a sua pergunta. Antes, o que se esperava antes? Eu fui falando antes, né? Eu acho que o Vesa passa por pontos. O Palmeiras contratou o Paulinho e o Paulinho estava operado. Se esperava que ele pudesse estar apto, não está. Vai ter que fazer um novo procedimento. São riscos, caras. Agora, Casa Palmeiras não serve de justificativa, a Sporting Bet que está bancando, tá? É uma ação do marketing do Tinha uma Palmeiras. Casa Flamengo lá também. Não é essa a questão. Eu acho que o que ganha o ponto é que a torcida de fato invadiu os Estados Unidos, né, curtindo a competição. Isso de fato é algo valoroso para o Palmeiras. O Palmeiras alternou alguns jogos bons, outros nem tanto, é verdade. Mas a Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa do Mundo e ninguém se lembra. Isso é Copa do Mundo, cara. A Itália teve 3 empates antes de ganhar do Brasil e ser campeão do mundo em 82. Copa do Mundo é assim, a gente não está muito. A gente está, talvez o olhar esteja um pouco enviesado, né? O Palmeiras até aqui está a 2 pontos do líder do brasileiro, Flamengo. O Palmeiras está classificado na Libertadores e classificado com a melhor campanha e classificado na Copa do Brasil. Então, exigir que o Palmeiras seja campeão do mundo é uma loucura, mas brutal. Brutal. Não é porque um clube é organizado e faz investimento e se prepara para uma competição que isso vai reverter necessariamente ao título. Agora, também admito, e acho que é correto pensar assim, que o chaveamento deu outro olhar para o campeonato.
É possível ganhar do quarto colocado da Premier League? É possível, mas é preciso fazer o que o Palmeiras não fez até aqui. Nesse ponto, o Vessa tem razão. Vai ter que jogar mais hoje do que jogou até aqui. Né? O Chelsea ganhou um torneio de terceira qualidade lá na Europa, vem remontando o seu time, tem um treinador novo, mas terminou em quarto lugar na Premier League. Isso não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa, não é um adversário qualquer. Tá? Então, só fazer esse registro. Agora, é claro que se passa hoje, passa o Fluminense, por exemplo, é um jogo igual, cara. Quem vai passar? Né? O Al Hilal, pode ser também um jogo igual, aí é outra discussão, mas hoje é algo que vai entrar para a história do Palmeiras se o Palmeiras passar, cara, ficar entre os quatro no Mundial, com 32 clubes, com tanto tamanho, com tantos times, né? Fora do seu habitat natural, é algo gigante, cara. Isso é fato, para mim é fato.